Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 16 de 8 de 2023, meado de uma manhã, portanto, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, para refletirmos um pouco acerca do presente tema, abre aspas, porque você, às vezes, ganha determinada ação judicial e não leva o que fora literalmente estabelecido no bojo da respectiva sentença, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas britânicos, qual seja William Shakespeare. Para quem certa feita não olvidara, por via reflexa, também dizer que entre o céu e a terra existe ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas ontem fiz um vídeo aula, ou seja, uma segunda alerta para os devedores e pessoas que têm algum tipo de financiamento de veículo ativo com alguma instituição bancária ou financeira, no sentido de alertar os mesmos para as duas decisões odiernamente atualmente tomadas, primeiramente pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgara a ADI proposta pelo PT, ADI 5941, cujo objetivo do PT à época era que o Supremo Tribunal Federal declarasse inconstitucional o artigo 139, inciso 6 do CPC 2015 de Fux. E quando o Supremo Tribunal Federal, salvo o juízo, em fevereiro do corrente ano, deliberar acerca dos contornos e alcance da respectiva ADI 5941, ao revés se declinara no sentido de declarar constitucional, repita-se, se declarara no sentido de declarar constitucional o artigo 139, inciso 6 do novo CPC de 2015, que desde então vinha permitindo os juízes, em sede das mais diversas execuções extrajudiciais e judiciais, aplicar medidas atípicas, bem como a suspensão de CNH, de passaporte e até mesmo o direito de participar em concurso público, dentre diversas outras medidas, bem como a inclusão do nome do devedor nos bancos de dados do Serasa, SPC, CAD, etc., Boa Vista, etc. E dia 9, ou seja, semana passada, o STJ também não olvidara, em sede da RESP 195/1888 do Rio Grande do Sul, quando os mesmos analisavam os contornos e alcance de uma ação de um banco RCC, salvo o melhor juízo, que questionava de como deveria ser feito a clássica notificação extrajudicial para notificar os devedores que assinam contratos de alienação fiduciária em mora, para em ato contínuo poder entrar com a classificação de busca e apreensão. E dia 9, ou seja, semana passada, de 9/8/2023, o STJ, no bojo da RESP 195/1888 do Rio Grande do Sul, na ocasião, se declinara no sentido de firmar a tese, por maioria de votos, para aceitar que as respectivas notificações extrajudiciais, que são feitas às vezes por cartório e às vezes diretamente pelos próprios advogados dos respectivos bancos, seja feita
de acordo com a última lei de 2022, que alterou o decreto 911 de 69, que rege exatamente a respectiva matéria de busca e apreensão. Mas o fato é que o STJ, no bojo da RESP 195.1888 do Rio Grande do Sul, no último dia 9 de 8 de 2023, novidara em pacificar dada matéria, no sentido de permitir que as respectivas notificações extrajudiciais, com efeito somente, sejam enviadas para o endereço do contido no contrato, independentemente de que receba, ou seja, se seja diretamente o devedor ou até mesmo terceiro. E isso, para mim, gera uma grande insegurança jurídica e, por que não dizer, até uma espécie de retrocesso jurídico e cultural, haja vista ao longo da história, em especial da nossa ordem jurídica interna, ao longo, desde a primeira Carta de Idos de 1824 e da última, a saber, a da Constituinte de 1988, o Brasil tem avançado sob a perspectiva dos direitos e garantias fundamentais e individuais, ano-luz. E quando nos deparamos com decisões em tese teratológicas, com base no artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, como esta, decidida no último dia 9 pelo STJ, sem nenhum demérito ao mesmo, tampouco aqueles que, por algum viés político, ideológico, filosófico, jurídico, ao revés, pensem em sentido contrário, pois isso é democracia. Mas o fato é que peço todas as vênias de estilo, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, no sentido de fazer uma crítica eminentemente de caráter construtivo, que dizer que, dada medida, para além de supressora de direito, em ato contínuo, por via reflexa, a mesma também acaba gerando uma espécie de retrocesso jurídico, já devidamente reconhecido ao longo de todas as constituições, a começar a de Idos de 1824 até a nossa última cidadã de Idos de 1988, como princípio do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, por todos os meios de recurso a ele inerente. E aí, quando a gente se depara com súmulas impeditivas de recurso, que acabam, em tese, suprimindo até mesmo os postulados do clássico princípio do duplo grau de jurisdição, que hoje, em tese, se limita até o segundo grau, ou seja, até a instância ordinária, pois, em razão das clássicas súmulas impeditivas de recurso, o elencado princípio e sagrado princípio, por que não dizer sensível princípio, do duplo grau de jurisdição, em tese, acaba sendo suprimido e reduzido seu alcance, quando hoje observamos que o duplo grau de jurisdição, em sua plenitude, em que pese somente, repito, somente se dá até o segundo grau. Pois, se você não conseguir, se o advogado não conseguir reformar ou revogar uma decisão no bojo da clássica apelação, seja ela civil ou criminal, assim como se ele não conseguir revogar ou modificar uma decisão interlocutória por meio do agravo do instrumento, todavia, fica muito difícil, doravante, rever dado direito, dado o fato de que, para além das diversas súmulas impeditivas de recurso, inclusive uma das mais conhecidas, a saber, a súmula 7 do STJ, que diz que não pode mais se discutir fato nem provas nas instâncias extraordinárias ou de superposição. E sobre essa perspectiva, portanto, acaba gerando uma espécie de obstáculo epistemológico de acesso à justiça e, por via reflexa, violando diretamente os postulados do clássico princípio da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório da ampla defesa por todos os meios de recurso a ele cabível. Ou seja, o duplo grau de jurisdição, em que pese,
não se resume apenas, ou não deve se resumir apenas ao clássico apelação e agravo do instrumento. Existe, por exemplo, o embargo declaratório, quando estamos postados ante ou diante as mais diversas e teratológicas decisões omissas, contraditórias, obscuras, e na maior parte das vezes ipsilícitas, ou seja, os embargos são, não obstante alguns serem conhecidos, mas no mérito são ipsilícitas, ou seja, literalmente indeferidos, em razão de não poder rediscutir ou reabrir o caderno processual em sede do clássico embargo de declaração. Não obstante, o novo artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, ser literal e pedagógico, portanto, no sentido de permitir e até mesmo entender ser, denotar como decisão eminentemente teratológica aquelas decisões em que o juiz não ataca, não analisa todas as fundamentações trazidas pelas partes, inclusive até mesmo o próprio artigo 489, parágrafo 1º, salvo engano, inciso 6º, também é pedagógico quando diz que a decisão do juiz deve ser analítica. Se de um lado o advogado deve fazer a devida impugnação específica no bojo dos recursos, outro sim por via reflexa, conforme o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º, salvo engano, no CPC, o juiz também, a decisão do juiz deve ser analítica, sob pena de nulidade. Não à toa, muitos colegas advogados atuantes na Corte do STJ Supremo, na instância extraordinária de superposição, na qual eu também faço parte, e pasmem-se, existem estatísticas do próprio STJ, do Supremo Tribunal Federal, revelando que de um acervo de 2 milhões de advogados, em média, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, ao revés, somente, repita, somente em torno de 4 a 5% destes advogados, de média 2 milhões, consegue ter um recurso especial, agravo no bojo do recurso especial e etc., conhecido. E isso, não estamos nem entrando no mérito. 5% apenas, 4 a 5% que consegue ter o seu recurso conhecido. E provido, aí são os 500. Vejo, portanto, que as súmulas impeditivas de recursos seriam um demérito àqueles que, em tese, pensam em sentido contrário, até porque os defensores das mesmas, que na sua grande maioria são os integrantes do Poder Judiciário, alegam que as mesmas foram instituídas em razão do expressivo número de processos que se encontram nas mais diversas varas da jurisdição da ordem jurídica interna brasileira. Mas existe uma adágio do direito que onde se existe a mesma razão, deve se aplicar o mesmo direito. E por via reflexa, ninguém pode se valer da própria torpeza, tampouco fazer uma espécie de retrocesso cultural e jurídico, portanto, para tentar justificar as mais diversas e teratológicas omissões que ao longo de milhares e milhares de processos, notadamente os processos em que atuo há quase 15 anos, venho observando de forma manifesta diversas supressões e violações a direito. Não obstante existir o artigo 489, parágrafo 1º, que dá os contornos e alcances de como deve ser uma decisão sob pena de nulidade. Não obstante existir o artigo 9 e 10, que diz que não o juiz pode deferir liminar inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a outra parte, e na prática não é bem assim. Salvo muitos juízes que respeito, mas existe também um grande percentual de julgadores, se não demérito aos mesmos,
que fazem ipsilício, ou seja, vista grossa, diante de dado comando do artigo 9 e 10 do novo CPC, que assenta que nem um juiz da primeira até a última, até o último grau, ou seja, do primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal, pode deferir nenhuma decisão inaudita pela parte, ainda que se trate de matéria eminentemente de direito e que ele possa agir de ofício. Mas na prática não é bem assim. Notadamente quando estão postados diante das clássicas liminares de busca e apreensão, que você compra um carro e por alguma razão de inadimplência acaba sendo surpreendido com a classificação de busca e apreensão, onde na maioria das vezes o banco executa a liminar, ou seja, apreende seu carro e somente a partir de então é que abre-se o prazo para o devedor que já perdeu o carro contestação essas que em tese vem sendo ipsilícia ignorada pelos mais diversos motivos, em especial, pasmem-se, não obstante os deferimentos em massa da respectiva liminar de busca e apreensão, ato contínuo violando e julgando de morte os postulados do clássico artigo 9 e 10 do novo CPC, outro sim, por via reflexa, até mesmo quando você que compra um carro tem o seu veículo apreendido, em sua grande maioria vem observando também que os juízes não vêm reconhecendo de ofício o direito previsto no decreto 911, combinado com a lei 10.931 de 2004 e outra de 2022, que é exatamente o direito à devida prestação de contas. Não à toa, a STJ recentemente também já deliberaram acerca do plano de fundo de mérito da presente temática, no sentido de dizer que cabe ao banco promover a devida e realizar a devida prestação de conta, ou seja, você compra um carro, paga 30%, paga mais 30 parcelas de 60%, ou seja, 50%, 60% do veículo, o banco leva seu carro, mesmo que você conteste, na prática, eu venho observando que vem sendo ipsilício ignorado a prestação de conta. E isso gera um enriquecimento sem causa do banco em detrimento do consumidor. E deve ser rechaçado de ofício por todo juiz, com base no artigo 37, princípio da legalidade, da moralidade, da eficiência, princípio do devido processo legal, princípio de que ninguém pode se valer da própria torpeza, e etc. Dito isto, e feito essas breves considerações de estilo, notadamente em conexão com o vídeo que fiz ontem sobre as pessoas que têm dívidas e aquelas que têm contratos de financiamento bancário de veículo ativos, para terem muito cuidado, pois você pode ser surpreendido com sua CNH suspensa, passaporte suspenso e até mesmo o direito de participar de concurso público, simplesmente em razão das mais diversas execuções judiciais fundadas em títulos executivos extrajudiciais, que já falei no vídeo de ontem, e também em sede de cumprimento de sentença, quando você pode ser condenado a pagar a prestação de alimento, pode ser condenado a uma obrigação de fazer, de não fazer, uma obrigação de dano moral, uma obrigação de dano material, ação trabalhista, ação previdenciária e etc. O fato é que você também tem que, o seu advogado também tem que observar o artigo 835, a ordem cronológica do artigo 835, que o juiz primeiro deve procurar por dinheiro, depois título da dívida pública, se não tem, aí parte para títulos de valores imobiliários com cotações de mercado, aí se não encontra, aí vai para veículo, só em quarta posição, aí não encontra, vai para bens imóveis em quinta posição, tem que obedecer essa ordem cronológica, aí não encontra, vai para bens móveis, ressaltando que quando se trata de bens móveis inerente
ao exercício da dignidade da pessoa humana, especial bem imóveis que você utiliza para exercer e executar as suas atividades profissionais, não? Também são impenhoráveis, bem como 40 salário mínimo em poupança. O STJ, como disse no vídeo de ontem, também estendeu para quem tem até 40 salários mínimos depositado em conta corrente e demais aplicações, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que a pessoa tem que ter um mínimo para sobreviver. E aí se não encontra bens móveis em geral, aí vai para bens semoventes, que são os animais, galinha, cavalo, guiné, carneiro, etc. Aí se não encontra galinha, guiné, etc., aí vai atrás de navio e aeronaves. Olha, se o cara não tem uma galinha, vai ter um navio e uma aeronave. Aí não encontra navio e aeronave, vai atrás de ações de sociedade empresarial, se você é um cotista de alguma empresa. E não encontra, aí vai em busca de percentuais de faturamento de alguma empresa, se você for sócio, pode também até 20%, 30%, a jurisprudência permite, também com base no princípio da dignidade da pessoa humana. E não encontra, aí vai atrás de pedras e metais preciosos, e não encontra pedras e metais preciosos, aí vai atrás de direitos aquisitivos, que são exatamente aquele direito em que você compra um contrato de compra e venda, compra um imóvel, junto à Caixa Econômica ou demais bancos, o agente financeiro vinculado ao sistema da habitação, nacional habitação, e você paga 50% e ainda deve 50%, você não, pode ser penhorado aquele valor, direito aquisitivo que você tem, 50%. Não obstante, até que você quite o respectivo contrato junto à Caixa ou demais banco, não pode levar a haste pública para expropriação do respectivo bem, mas já fica uma garantia em tese ali, e também desperta o devedor para que ele corra e tome providência para fazer um acordo com você. E aí, quando não encontra direitos aquisitivos, né, de algum eventual compra e venda de carro ou imóvel, aí pode ser qualquer outro direito que consiga, uma loteria, você ganhou na loteria, ganhou um prêmio, etc. E um fato muito importante, para finalizar para a gente temática relacionada notadamente ao vídeo de ontem, é que você, o juiz, ele só pode adotar medidas atípicas conforme decisão da ADI 5941 de autoria do PT, pela qual o Supremo Tribunal Federal disse ser constitucional o artigo 139, inciso 6º, do Código Civil de 2015, ele só pode tomar aquelas medidas atípicas de suspensão da CNH, do passaporte, e até mesmo proibir que você participe de concurso público depois que ele esgotar essas 12 hipóteses aqui previstas na cabeça do artigo 835. Não obstante, o parágrafo 1º do mesmo artigo 835 ser literal, no sentido de dizer que quando o juiz, né, observar existir alguma fraude, algum desvio de finalidade e até mesmo tentativa de fraude à execução, ele poder, em tese, alterar e até mesmo quebrar essa ordem cronológica e partir para uma medida mais extrema. Mas isso tem que ser feito com a devida ponderação, sob pena até mesmo do próprio julgador ser responsabilizado e até ser penalizado. E esta é a razão pela qual eu digo que o juiz só pode aplicar a medida típica em casos extremos. E não à toa a própria decisão tomada na ADI 5941 pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro do corrente ano foi no sentido de dizer que o juiz tem que observar o caso concreto, observar toda essa ordem cronológica, observar se existe desvio de finalidade, se alguém tem que ser para poder o juiz decretar as medidas atípicas de suspensão de CNH, de passaporte ou até mesmo de participação de concurso público, ele não, para além de ter que esgotar todo esse rol aqui, taxativo do artigo 835, que são 12 no mínimo, o trocínio por via reflexa não é suficiente ainda para ele poder decretar a suspensão da CNH, de passaporte e até mesmo o direito de você participar de concurso público. Pois não obstante o Supremo Tribunal Federal ter dito ser inconstitucional, mas nem tudo que é constitucional é justo.
E esta é a razão pela qual o próprio Supremo Tribunal estabeleceu balizas para orientar os juízes a não violar direito, a não abusar de direito, pois quem abusa de direito, conforme o artigo 189, comete ato ilícito. A cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência, artigo 189 do Código Civil 2002. O fato é que, para o juiz poder decretar a suspensão da CNH, passaporte e até mesmo o direito de você participar de concurso público, e para mim, não existe direito mais sagrado, mais sensível e mais fundamental do que o direito de você ter a sua CNH para trabalhar nas mais diversas atividades, de motorista de ônibus, de caminhão. Hoje, carro não é mais um luxo, é uma necessidade. Todo mundo precisa de um veículo para se locomover. Como um passaporte, viola diretamente o direito de ir e vir. E, para além disso, se você já está desempregado, nenhuma decisão pode impedir que você consiga um emprego por meio da tentativa de passar no concurso público. Razão pela qual, com devido respeito ao Supremo Tribunal Federal, que Rui Barbosa, certa feita, disse ter a faculdade de errar por último, com todas as vênias, e sem nenhum demérito ao mesmo, digo que a decisão, para além de ser teratológica, ela suprime direitos sensíveis, como o direito de ir e vir, direito à dignidade da pessoa humana, direito, artigo 5º, inciso 13, exercício de toda e qualquer profissão, direito de você viajar, que é o direito de ir e vir, etc. Se isso não for direitos fundamentais, sensíveis, individuais, direito inerente à dignidade da pessoa humana, eu não sei o que é mais não. E esta é a razão pela qual, este que estávamos falando, que é um advogado constitucionalista, na acepção jurídica do termo do artigo 133 da Carta da República de Itos de 1988, digo que para o juiz decretar a suspensão de uma CNH, passaporte, até mesmo proibir você, devedor, de participar de eventual concurso público, para além de ele ter que esgotar esse rol do artigo 835, outro sim, ele tem que ter um grau de certeza de quase igual ao DNA de 99%, que você não paga porque você não quer. Você está desempregado, você está literalmente endividado. Agora, quais hipóteses que, em tese, eu entendo que o juiz pode suspender sua CNH, seu passaporte, até mesmo o direito, não obstante eu ser contra todas essas, mas, em última ratio, ou seja, em última hipótese, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem que ser respeitada, fazendo uma ponderação à luz de nossa ordem jurídica interna, entendo que o juiz somente pode decretar uma eventual suspensão de CNH, passaporte, até mesmo proibir alguém de concurso público, mesmo eu sendo ipsilítico contra, com todas as vezes de estilo, aqueles que pensam em sentido diverso, mas o juiz somente pode decretar, dada a medida atípica, suspender a CNH, passaporte e o direito de participar de concurso público, se ele observar que o devedor é quanto mais, ou seja, ele não paga, ele deve e não paga porque não quer. Ele vive ostentando em rede social, viajando, altos carros, em bar, restaurante, etc. Somente nessas, e muito comprovado, porque estamos a falar do direito, da dignidade da pessoa humana, do direito de ir e vir, estamos a falar do direito de conseguir um emprego, do exercício profissional, artigo 5º, norma de eficácia contida, que já foi objeto pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião em que analisaram a constitucionalidade ou não do exame de ordem, com base na Lei 8.906 de 94, que instituiu o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que doravante veio exigir que todo bacharel, para exercer o seu humus público, ou seja, o seu exercício de advogado, na acepção jurídica do artigo 131 a 135 da Carta da República de 1988, com efeito, deve-se preceder de aprovação no clássico exame de ordem, que hoje é feito em duas fases. Primeira fase, prova objetiva, e a segunda de prova subjetiva. Fora essas hipóteses extremas, conforme a própria decisão e orientação do Supremo,
toda e qualquer decisão de juiz, de desembargador e até mesmo ministro de outros tribunais superiores que violar o princípio da dignidade da pessoa humana, direito de ir e vir, direito de exercício da profissão, será entendida como decisão teratológica e nula de pleno direito. Para além disso, pode até responsabilizar com base na lei de abuso de autoridade o julgador também por desvio de finalidade com base no artigo 37, parágrafo 4, improbidade administrativa, abuso de direito, abuso de autoridade e etc. E esta foi a razão pela qual o Parlamento Brasileiro bicameral, composto pelas duas casas, ao instituir a lei de combate ao crime, notadamente a lei de abuso de autoridade, colocara o clássico artigo 7º na respectiva lei de abuso de autoridade, no sentido de entender, de reconhecer como crime toda e qualquer violação a direito e prerrogativa de advogado. E esta é a razão pela qual convido os colegas advogados, futuros advogados, que são bacharéis e os alunos de direito, para reafirmar o comando do artigo 7 da Lei de Abuso de Autoridade, combinado com o artigo 131, 132, 133, 134 e 135, no caso dos advogados da AGU, e 134 e 135, no caso de defensores públicos federais e estaduais, para diariamente nos vigiarmos, a fim de reafirmarmos diariamente, por meio das mais diversas atuações, em sede do devido processo legal, contraditório e da ampla e restrita defesa, para não deixar nenhum operador de direito, seja juiz, promotor, procuradores, sem nenhum demérito nenhum deles, a violar as nossas sagradas prerrogativas previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no artigo 133, no caso de advogado particular, 131, 132, advogado da AGU, 134, 135, defensor público federal e estadual, que coloca o advogado, no caso 131 a 133, como indispensável à administração da justiça, e 134, 135, 131 e 132, indispensável à própria jurisdição do Estado. Dito isto, volto para o pano de fundo ou de meta da presente temática, que é exatamente respondendo a pergunta do tema de hoje. Ou seja, por que você, às vezes, ganha, mas não leva o que for estabelecido no bojo das mais diversas sentenças condenatórias? Eis a questão. E para iniciar e começar a responder dada a pergunta, começo dizendo que os motivos são vários. Não somente para você ganhar e não levar, como também para a demora, para se chegar ao fim do seu processo. E não à toa, a emenda 45 otorgou o inciso 78 ao artigo 5º, que é exatamente o princípio da razoável duração do processo que for objeto de uma tese, de monografia de minha graduação, que tratei exatamente sobre os postulados do princípio da duração razoável do processo, que veio exatamente para dinamizar e diminuir o tempo em demasia dos processos que levavam anos-luz. Ou seja, a lei hoje diz que o juiz deve julgar, no nosso IPC, o embargo declaratório em 10 dias. E hoje, por exemplo, fui observar que existe um embargo de um processo que já vai fazer um ano que o juiz não julga, não obstante eu ligar demasiadamente também. E essa é a razão pela qual nós, advogados, tenhamos que estar muito atentos e cobrando. Se a jurisdição é inerte e o juiz deve ser provocado, o advogado tem que ser ativista, exatamente porque a jurisdição é inerte. Mas o advogado tem que ser proativo, sempre estar buscando impulsionar o processo. E as razões são infinitas para você ganhar e não levar. Primeiro, evitar
evitando litigância de má-fé, lides temerárias, como eu venho observando ao longo do tempo, juízes indeferir ações sem resolução de meta em massa, por ser consideradas predatórias, litigância de má-fé, direito ruim, direito bom. Você tem um direito bom, eu, em quase 15 anos de advocacia, sempre faço um filtro, uma análise acerca de cada direito, a ponto de até mesmo de deixar de pegar muitas ações ao longo de minha carreira, por entender que o direito não era bom, e se eu entrasse com determinada ação, iria complicar mais ainda a vida do meu cliente, e por via reflexa ele também iria, para além de ser condenado a pagar honorário para outra parte, em determinadas situações extremas, poderia também ser condenado a litigância de má-fé. Vejo, portanto, que as razões são infinitas para o processo demorar, você ganhar de levar. Um dos mais clássicos são, por exemplo, não obstante você ter uma decisão transitada julgada, mas tem que partir para a segunda fase da execução ou liquidação de sentença, o cumprimento de sentença. E aí vai as fases, né, de penhora, pela ordem cronológica do artigo 835, e se realmente o devedor não tem como pagar, está desempregado, não tem nenhum patrimônio, porque na verdade quem responde e quem garante a execução, a executividade, entendeu? A concretização do crédito do credor é exatamente o patrimônio, na sua grande maioria, haja vista o salário, não obstante o STJ vir mitigando, relativizando, permitindo até mesmo penhorar salários de, em média, 20% a 30%, que não atente contra a dignidade da pessoa humana, mas muito limitado, muito restrito. E os motivos são vários, né? E essa é a razão pela qual, às vezes, é melhor um bom acordo do que uma decisão judicial. Até mesmo você abrir mão de parte do seu crédito para receber imediatamente. E também, se você observar que o devedor jamais vai ter condições de honrar. Então, se tiver a boa fé e a boa vontade de fazer um acordo, se não for um acordo heterodoxo, aceite. E Jesus orienta no sentido de dizer, já dizia para os seus discípulos, quando você tiver uma contenda com o seu irmão, procure se conciliar com ele, pois se sua demanda for para o tribunal, você poderá perder seu patrimônio, quiçá e até preso. Veja que Jesus, se devemos nos espelhar na mente de Cristo, temos que procurar evitar contestações, litigâncias de má-fé, lides temerárias. Quando eu disse, já deixei ao longo de minha carreira como advogado de pegar muitas ações, exatamente por quê? Porque entendi que o direito era ruim, você ia ser condenado por litigância de má-fé e até pagar honorário para a outra parte, para o advogado da outra parte. Razão pela qual nunca fiz uma aventura jurídica, sempre analiso muito bem se o direito é bom ou ruim. E para além disso também, se você vai executar alguém, você tem que ver se aquela empresa, se aquela pessoa vai ter condições lá na frente de cumprir com dada obrigação. Até porque no direito não existe nenhum direito absoluto e tudo prescreve. Até mesmo os processos que estão sob júdice, se houver omissão, quanto mais do credor, ele pode também ser atingido com a prescrição intercorrente, que também será objeto de um vídeo-aula onde irei verticalizar dado instituto jurídico. Mas o fato é que muitas vezes você ganha, mas não leva exatamente por conta desses obstáculos epistemológicos. Falta de patrimônio, falta de condições do devedor e até mesmo, às vezes, falta de interesse do autor em se conciliar, fazer um acordo, melhor um bom acordo do que uma decisão judicial. Existe as súmulas imperativas do recurso, que é bom para um lado, depende do lado que você está, isso é muito subjetivo. Você ganhou a ação, a súmula imperativa é boa para você, mas se você perdeu, ela
é supressora, pois você tem o seu contraditório em ampla defesa limitado ao segundo grau, ou seja, instância ordinária. Pode manusear apelação civil criminal, pode manusear embargo, não, embargo, na maior parte das vezes, salvo se for um erro material, na maior parte, mais de 90% são indeferidos, ou agravo de instrumento para você reformar uma decisão interlocutória e revogar. Depois disso aí, você entra na instância extraordinária ou de superposição, recurso especial extraordinário, agravo do bojo do especial extraordinário, que ipsilite somente 4 a 5% dos advogados de 2 milhões inscritos nos advogados do Brasil consegue ter um recurso conhecido apenas, provido é outra coisa. E essa é a razão pela qual você deve pensar em fazer um acordo. Você deve pensar muito bem em contratar um advogado e procurar um advogado muito competente e probo, honesto, para não colocar você numa aventura jurídica. Tem juízes aí extinguindo em série 200, 300 ações consideradas predatórias, que muitas pessoas nem sabem que existiam aquelas ações. Então veja, portanto, que os motivos são infinitos. O advogado tem que ponderar antes de entrar com litigância de má-fé, para não colocar seu cliente numa situação difícil. Inclusive, até mesmo na Justiça do Trabalho, com a última reforma trabalhista, vem permitindo condenar o obreiro que antes não era condenado a pagar honorários para a empresa, para o advogado da empresa. Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter declarado inconstitucional para aqueles que são beneficiados da justiça gratuita, mas os que não são, e até os que são, em tese, poderão ser, se for comprovado que eles têm condições dentro do lapso temporal de 5 anos. Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter declarado inconstitucional dada execução. Mas se o obreiro não for beneficiário com as benesses da justiça gratuita, de imediato ele já poderá ser executado os honorários do advogado da empresa. E essa é a razão pela qual você tem que pensar muito bem na hora de escolher um advogado sério, competente e honesto, para não lhe colocar numa aventura jurídica e você não ser surpreendido com um oficial de justiça na sua casa e até mesmo com a sua CNH, passaporte e o direito de participar de concurso público ipsilite suspenso por eventual dívida na justiça, dívida e execução na justiça. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que na hora de você contratar um advogado, você tem que pesquisar muito bem para saber o tipo de profissional que você está contratando, pegar referências, ver o histórico de processo dele, fazer perguntas acerca do seu direito, se é bom ou ruim, porque se o seu direito for ruim, fatalmente você vai ser condenado a pagar honorário para outra parte e até mesmo, dependendo da situação, por litigância de má-fé e etc. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que a cada direito violado gera uma pretensão. Pretensão essa que só se extingue com a prescrição e a decadência. E Deus, no alto de sua filha de grandeza, por meio de Paulo de Tarso, Romanos, Tiago, é opção pedagógica quando dizem que não somente devemos cumprir com as leis divinas, como também por via reflexos com as leis dos homens. E Jesus deu exemplo quando ele mandou o seu tesoureiro pagar o seu imposto para César por meio de uma moeda extraída da boca de um peixe. E aí aquela parábola, dê a César o que é de César, César queria o quê? Imposto. Paga o imposto para César e dê a Deus o que é de Deus, que é fé, amor, devoção. Agindo assim, o difícil é errar.
Você cumprindo com seus direitos e obrigações, salvo, é claro, né, se você estiver desempregado ou se você não tiver condições mesmo. E também uma grande lição sobre a perspectiva econômica que dou, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, é que a melhor maneira de evitar problemas é cumprir com nossos direitos e obrigações. E para além disso, quando a gente não consegue ganhar mais, a gente reduzir custos. Quando a gente reduz custos, a gente acaba, em tese, ganhando, porque estamos deixando de desembolsar. Jesus, quando pegara 5 pães e 2 peixes e multiplicara para alimentar 5.000 pessoas, na ocasião, não somente ensinara como multiplicar, como também que devemos economizar e guardar para termos amanhã. Razão pela qual a balança do direito significa exatamente que a cada direito violado gera uma pretensão. A balança tem que estar paritária. Quando a balança está mais pendendo para um lado do que para o outro, houve uma violação do direito, conforme o artigo 89, que só se extingue com a prescrição e a decadência. E a melhor forma de evitarmos processos, cobranças, oficiais de justiça na porta, constrangimento de ter CNH, passaporte, direito de participar em concurso público suspenso, é fazermos o maior esforço possível para cumprirmos com o nosso direitos e obrigações de verdadeiros cidadãos que somos, o que pelo menos devemos ser. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se gostou do presente vídeo, aula, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com mais de pessoas, dê seu like, e se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.